Olá pessoal, boa noite. Sejam bem-vindos mais uma vez ao canal Alessandro Moraes Gospel Tech 316. Hoje é dia 4 de outubro de 2020 e nós vamos estar aprendendo hoje a aula de número 25 do nosso curso Alicerces Firmes. A aula de número 25 é exatamente a metade do curso, né? Porque nós teremos 50 aulas desse curso. Então, nós estamos chegando ao meio do caminho, né? Certa vez eu ouvi um pastor dizer que no meio do caminho é que muitas vezes vem as maiores dificuldades e talvez também venha aquele sentimento de fraqueza, aquele sentimento de desistência. Você, por exemplo, se imagina subindo uma montanha, né? Um pico muito alto. Então, quando você chega no meio do caminho, você dá aquela parada, dá aquela respirada, você já está cansado, você olha para baixo, você vê a quantia da montanha que você subiu, você olha para cima e fala, ó, puxa, ainda falta mais metade do que eu fiz até agora, né? Então, muitas vezes, muitas pessoas desanimam com isso no meio do caminho. E, enfim, acaba não cumprindo o propósito, né? Que elas marcaram de cumprir, não alcançam o objetivo que elas determinaram para elas alcançarem. Então, você aí que está me vendo, você que tem visto todas as aulas do curso Alicerces Firmes, eu quero te encorajar a não desanimar, quero te encorajar a não desistir. Você chegou até aqui, nós estamos no meio do caminho. Eu tenho certeza que Deus te ensinou muitas coisas até agora e Ele tem mais meia montanha ainda para você subir, até você chegar no lugar mais alto, tá? Então eu te encorajo a continuar toda semana vendo as aulas, lendo a apostila, revisando as perguntas, tá? Para que a palavra de Deus realmente fique bem fixada ao seu coração, que você possa aprendê-la, que você possa praticá-la e que também possa abençoar outras vidas. Hoje, na aula de hoje, nós vamos ver sobre os 10 mandamentos que Deus deixou na Bíblia, ok? Gostaria de agradecer também a todos vocês que têm se inscrito no canal. Já estamos com 775 pessoas inscritas. Quando começou o curso Alicerces Firmes, nós tínhamos 680, se não me engano, 690. Então, já quase 100 pessoas se inscreveram, tá? Isso é muito bacana, muito legal. E a nossa meta é que quanto mais pessoas se inscreverem, quanto mais pessoas compartilharem, quantas mais pessoas irão conhecer a palavra de Deus, tá? Então essa é a nossa meta, que todos venham a conhecer a palavra de Deus. Como eu disse desde o início do curso, o Alicerces Firmes é principalmente para as pessoas que estão começando o caminho do Senhor agora. Decidiram, né, por crer em Cristo, decidiram por crer na mensagem da cruz, e estão começando o seu relacionamento com o Senhor. E tem muita coisa que aprender ainda, né? Então o curso é principalmente para essas pessoas. Mas nada impede de você que já é cristão há muitos anos, você que está na igreja há muitos anos, que você que não está na igreja, enfim, não impede que ninguém assista, tá? Eu garanto que todos aqueles que assistirem às aulas, com certeza vão aprender um pouco a mais, né? Vão adicionar ao seu conhecimento bíblico um pouco mais de história bíblica, de lição de Deus para nossas vidas, da vontade de Deus para nossas vidas, ok? Então vamos lá, pessoal, vamos corrigir as respostas da lição de número 24, que foi a lição passada, né? Hoje são menos perguntas, então vai mais rápido. São 14 perguntas hoje. E a primeira é o seguinte: o que Deus prometeu a Moisés quando este viu a sarça ardente no Monte Sinai, né? Aquela primeira vez que nós aprendemos, quando Deus se apresenta a Moisés através daquela sarça que ardia em chamas, mas não se queimava. O que Deus prometeu para Moisés? Deus prometeu que ele traria Moisés de volta àquele mesmo monte em plena segurança.
né? Juntamente com todo o povo de Israel. Segunda pergunta: Deus fez o que ele prometeu? Sim, Deus sempre faz o que promete. E assim levou Moisés com o povo de Israel de volta até o Monte Sinai. Terceira pergunta: por que Deus planejou dar seus mandamentos a Israel, né? Era primeiro para provar que eles eram pecadores, tá? E incapazes de agradar ou serem aceitos por Deus através dos seus próprios esforços. E é praticamente em cima dessa resposta que nós vamos trabalhar hoje, a aula de hoje, tá? Quarta pergunta: qual foi a atitude de Israel quando Deus mandou os mandamentos? Eles se esqueceram das numerosas vezes em que duvidaram de Deus e pecaram contra Deus. Eles foram muito orgulhosos e autoconfiantes. Quando eles deram a resposta para Moisés, eles falaram para Moisés: olha, fale para Deus que nós vamos cumprir todos os mandamentos dele, né? Então, eles foram orgulhosos e confiantes, autoconfiantes. Quinta pergunta: por que Deus disse a Moisés para estabelecer um limite ao redor do monte, né? É como se fosse uma linha ali imaginária aonde ninguém poderia ultrapassar aquela linha, porque se ultrapassasse iriam certamente morrer. Bom, a resposta é para enfatizar que pecadores, pessoas que cometem pecados, não podem se aproximar de um Deus que é santo. E Deus odeia o pecado. Mais uma vez reforçando, sempre nós vamos aprender que Deus odeia o pecado. Não é que Deus odeia o pecador, a pessoa que peca. Não, ele odeia o pecado, não a pessoa que peca. A pessoa que peca, ele todos os dias, com toda certeza, ele ministra na vida da pessoa chances para a pessoa se arrepender e vir a ele, tá? Sexta pergunta: por que as pessoas tiveram tanto medo de ficar ali aos pés daquele monte quando Deus se apresentou? Porque aquele monte estava tremendo violentamente, como se estivesse tendo um terremoto, né? E havia muito fogo, né? Como se fosse um vulcão em erupção. Havia muita fumaça, muitos relâmpagos, muitos trovões fortes, né? Nós lemos que quando Deus falava com Moisés ali, a voz dele saía como trovões. Então, realmente era um cenário bem assustador para todos os israelitas. Sétima pergunta: o que tudo isso mostrou aos israelitas? Mostrou que Deus é o Todo-Poderoso e que Ele é santo, né? Ele é puro e que Ele odeia e pune o pecado. Tá? Oitava pergunta: quem foi o mensageiro de Deus aos israelitas, né? Com quem Deus se comunicava primeiro para que essa pessoa levasse todas as mensagens ao povo de Israel? A pessoa era Moisés, tá? Então Moisés era o mensageiro de Deus. Nona pergunta: como podemos ouvir as palavras de Deus nos dias de hoje? Então hoje nós podemos ouvir a mensagem de Deus através da Bíblia. Então, os mensageiros hoje, né, são todas as pessoas que se utilizam da palavra verdadeira de Deus, que compreendem a verdadeira vontade de Deus e comunicam, né, para as pessoas. Estes são os mensageiros, que é a própria Bíblia. Décima pergunta: a atitude de Deus hoje está diferente, está mudada em relação ao pecado? Não. Tá? Deus continua santo, continua justo, continua puro e continua odiando o pecado. 11ª. Qual é o castigo de Deus pela desobediência a apenas um de seus mandamentos? Né? Apenas um que você desobedece, você já merece o quê? Você já merece a separação eterna de Deus e castigo no lago de fogo, o qual Deus criou, né? Deus preparou esse lago de fogo para quem? Para Satanás e os seus anjos, né? Que na verdade hoje nós conhecemos como demônios, tá? 12ª pergunta: Deus achava
que os israelitas obedeceriam aos seus 10 mandamentos? Não, Deus já sabia que nenhum deles seria capaz de obedecê-los, né? Então, por que é impossível para qualquer pessoa obedecer perfeitamente às leis de Deus? Por que uma pessoa não consegue obedecer todas as leis de Deus? Porque nós já nascemos pecadores, né? Nós já nascemos separados de Deus. Então, nós não somos capazes de agradar a Deus em tudo, porque o pecado habita em nós. Desde que Adão e Eva pecaram, né? Desde que a terra foi maldita por causa do pecado deles, nós nascemos pecadores e separados de Deus. 14ª e última. Deus nos aceitará se fizermos o melhor que pudermos e obedecer ao máximo possível os seus mandamentos, né? Será que se a gente for uma pessoa muito boa, se a gente fizer só boas ações, se a gente não xingar ninguém, se a gente trabalhar direitinho, não matar, não roubar, não adulterar, enfim, se nós fizermos de tudo para cumprir os mandamentos de Deus, será que mesmo assim Deus vai nos aceitar? Não, com certeza não. Porque não tem nada de bom que eu possa fazer que Deus me aceite. Então, como é que é essa história? Então, se eu não posso fazer nada de bom para Deus me aceitar, como que Deus me aceita? Então, Deus me aceita através do sacrifício do Filho amado dele, Jesus Cristo, que também é Deus. Então, através de Deus Filho, Jesus Cristo, que foi crucificado e derramou até a sua última gota de sangue por todos nós, nós somos aceitos. Então, para que ninguém, né, a própria palavra nos diz, para que ninguém se glorie, para que ninguém se vanglorie, para que ninguém fique contando vantagens, eu sou salvo porque eu faço isso, eu sou salvo porque eu faço aquilo, para que ninguém fique falando essas coisas, porque não adianta nada, tá? A única coisa que nos salva e que nos livra do lago de fogo, que nos livra do castigo eterno, que nos livra da separação de Deus para toda a eternidade, é a graça de Deus sobre nossas vidas através do sacrifício que foi feito por Jesus Cristo, tá? Então, para mim me livrar de tudo isso, para mim ser aceito por Deus, o que eu preciso na minha vida? Eu preciso simplesmente crer, tá? Preciso ter fé, crer que Jesus Cristo já pagou o preço por mim. Crer que Jesus Cristo já pagou a minha dívida perante a Deus. Crer que Ele é o meu único e suficiente Salvador. Se eu crer dessa maneira, o Espírito de Deus habitará em mim e tudo que eu fizer será de acordo com a vontade de Deus se eu me esforçar, tá? Então, a partir do momento que eu aceito Jesus na minha vida, quer dizer, eu já estou mudando até esse conceito, porque não sou eu que aceito Jesus, é Jesus que me aceita, tá? Porque se for esperar eu aceitar Jesus, quem sou eu para aceitar Jesus? Jesus é o Deus Todo-Poderoso, né? Quem sou eu, mero humano pecador, para aceitar Jesus? Não, é Jesus que me aceita. Então, a partir do momento que eu creio em Jesus Cristo como meu Senhor Salvador, eu começo a desfrutar de uma comunhão, né? É assim como nós conhecemos as pessoas ao nosso redor. Quando a gente conhece alguém, alguma amizade nova, a gente faz uma amizade com alguém que não conhece, a gente começa a se aproximar dessa pessoa, a gente começa a ter unidade, a gente começa a ter comunhão com essa pessoa e conhecer melhor ela. E assim não é diferente com a palavra de Deus, com Cristo, com a vida com Deus. A gente conhece a Cristo, a gente conhece a palavra de Deus e a gente começa a fazer as coisas de acordo com a palavra de Deus. Não que nós seremos perfeitos, tá? Porque nenhum de nós somos perfeitos, mas compete sim a nós buscarmos a cada dia sermos melhor, ok? Mas o que nos salva realmente não é nenhum dos nossos atos, nenhuma das nossas boas ações. O que nos salva é a graça de Jesus Cristo. É o sacrifício que foi feito por mim e por você. Amém, queridos? Bom,
Vamos estar orando para darmos início à nossa lição de hoje, que é a lição de número 25, ok? Querido Deus, eterno e maravilhoso Pai, nós te agradecemos, Senhor, por mais essa aula que o Senhor está permitindo nós estudarmos. Nós te agradecemos, Senhor, por essa semana que se passou. Nós te agradecemos, ó Pai, porque apesar de todos os problemas, todas as dificuldades, todos os obstáculos que aparecem diante de nós, o Senhor tem nos fortalecido, o Senhor tem nos dado sabedoria, o Senhor tem nos concedido paz em nosso coração, saúde, para que a gente continue, Senhor, a caminhada, Pai. Para que a gente continue a escalar esse monte, esse pico, Senhor. Que o Senhor possa realmente ministrar sobre nós nessa noite a Tua palavra, que essa palavra fique gravada, Senhor, na nossa alma, no nosso coração, que nós possamos realmente pegar tudo que nós estamos aprendendo, Pai, e que possamos pôr em prática a cada dia em nossas vidas. Fica conosco, ó Deus. Espírito Santo, nos ajuda. Eu te peço em nome de Jesus Cristo. Amém. Então vamos lá, pessoal. Lição nossa de hoje, a lição de número 25. Deus deu os 10 mandamentos, né? Nós vamos ver aí um por um dos mandamentos, tá? Vou aproveitar aqui e molhar a minha garganta. Prontinho. Então vamos lá. Hoje, com certeza vocês devem estar ouvindo um som de fundo aí, que é o ventilador, que está bem próximo de mim, porque o calor aqui esses dias em Corumbá está muito intenso, né? Todo dia é acima dos 42 graus. Eu sei que o Brasil inteiro está passando por calor, né? Uma onda de calor aí está sobre o Brasil, mas Corumbá é sempre um pouquinho mais quente e a gente sofre um pouco com isso, tá? Então vocês me desculpem aí o barulho do ventilador. Mas vamos lá, pessoal. Então, o objetivo da lição de hoje é mostrar a soberania, a santidade e justiça de Deus. É mostrar a total incapacidade do homem de guardar a lei. Mostrar que somente Deus, em sua misericórdia, pode providenciar um meio para o homem ser salvo. E essa lição vai nos ajudar a ver a falsidade da crença popular de que o caminho para a salvação é obedecer aos 10 mandamentos, né? Então já dei uma palhinha para vocês, né, antes da oração, falando que o caminho para a salvação não é esse, é outro. Ver que ele quebrou as leis, né? Ver que nós quebramos as leis de Deus e que realmente nós somos merecedores da morte. E ver que nenhum de nós podemos salvar a nós mesmos com as nossas próprias forças, né? Do jeito que a gente queira, não dá certo, tá? Bom, os israelitas, assim como nós, nasceram pecadores e incapazes de agradar a Deus. É impressionante que, sendo tão pecadores, ainda pensemos que podemos obedecer a Deus, né? Israel tinha certeza que podia cumprir a sua parte na aliança de Deus com eles. O mesmo se dá muitas vezes conosco. Quantas vezes você já ouviu alguém dizer: "Ah, eu procuro guardar os mandamentos", né? Tem muitas pessoas que nem conhecem quais são os 10 mandamentos. E outras que talvez conhecem e falam que procuram seguir a todos eles, né? Contudo, outra evidência de que somos pecadores é que odiamos quando alguém nos diz o que fazer, né? A gente gosta sempre de estar no controle. Então, quando alguém procura ditar a você regra, quando alguém fica dando ordens a você, você geralmente odeia isso. Isso aí já é um fator que somos pecadores, tá? Bom, porém, os 10 mandamentos nos foram dados por nosso Criador soberano, né? Então, não é qualquer pessoa que ditou para nós algumas regras e falou: você tem que cumprir. Foi Deus.
Deus que deu os mandamentos para os israelitas, né? Mas Deus sabia que não poderíamos guardar as suas leis, né? Nós não poderíamos cumprir todas as suas leis. Deus sabia que precisávamos de seu padrão soberano de justiça para conhecer as leis de Deus, para conhecer pelo menos como Deus queria que nós fôssemos, né? E considerando esse padrão, conhecendo esse padrão de justiça de Deus, então a gente poderia dessa forma chegar à conclusão que nós realmente somos pessoas pecadoras, né? A gente consegue através da palavra de Deus, a gente consegue através dos mandamentos enxergar que somos pecadores, que a gente não consegue cumprir todos eles. E vamos ver quais são esses mandamentos, né? Então, só para enfatizar aqui um pouco mais o que já venho dizendo desde o início desse vídeo, tá? Os 10 mandamentos que nós vamos aprender agora, porque muitas pessoas podem falar, poxa, você está sendo hipócrita, né? Você está mandando, você está lendo o mandamento, está mandando eu fazer isso, mandando fazer aquilo, mas você faz? Não, não faço. Eu vou avisando logo de cara, eu não faço, tá? E eu afirmo para qualquer um que ninguém faz. Como nós aprendemos na aula passada, os 10 mandamentos é como se fosse uma corrente, né? Com 10 elos interligados, tá? Se você descumpre um dos 10 mandamentos, você vai fazer o quê? Você vai quebrar o elo. E uma vez que você quebra esse elo, a corrente já não tem mais a sua função, né? Nós demos até o exemplo aí, a aula passada, do cachorro feroz preso por uma corrente. Enquanto ele está preso e essa corrente tem todos os elos firmes, o cachorro está sendo segurado pela corrente. Agora, a hora que um desses elos se rompe, acabou. O cachorro vai se soltar e vai vir com certeza para cima de você. Então, assim também são os mandamentos. Um mandamento que nós descumprimos, a gente já é merecedor da condenação do Senhor. Então, os mandamentos que nós vamos aprender têm 2 objetivos, né? Primeiro objetivo, aprender qual é o padrão de santidade e de justiça de Deus. Qual que é o padrão de Deus? E sabendo, conhecendo esse padrão de Deus para nossas vidas, a gente vai chegar à conclusão que a gente não consegue seguir esse padrão ao pé da letra e que assim nós somos pecadores, tá? E sendo pecadores, mais uma vez a gente recai que somente a graça de Cristo é que nos livra da condenação. Bom, então isso é o principal, tá, gente? Então é por isso que nós vamos aprender quais são os mandamentos, para saber qual é o padrão de Deus para nossas vidas, tá? E não que a gente vá cumprir todos eles. Bom, primeiro mandamento, então, nós vamos começar lendo aí no livro de Êxodo, tá? Os 10 mandamentos está no livro de Êxodo, capítulo 20, né? A gente vai começar lendo aí o versículo 3, que diz o seguinte: não creia e nem adore outros deuses além de mim, tá? Então esse é o primeiro mandamento que Deus deu e nós vamos ver que é o mais importante dos mandamentos. Não creia e nem adore outros deuses além de mim, né? Então esse é o primeiro mandamento. Então no primeiro mandamento, Deus disse que Ele, e somente Ele, deveria ser o Deus de todas as pessoas. Isso quer dizer que as pessoas deveriam adorar somente a Ele. Somente Deus é digno de adoração e de completa lealdade. Ele tem que ser o líder único e absoluto, acima de todos os outros, nas vidas das pessoas. Deus não vai dividir sua posição de Deus com ninguém e nem com coisa alguma. As pessoas não podem depender de ninguém e nem coisa alguma, né? Uma das coisas que as pessoas mais dependem hoje em dia é o dinheiro, né? Mas exceto de Deus, para obter aquilo que precisam nesta vida e na vida após a morte, que é a vida eterna, tá?
Então só podemos depender de Deus, nem de ninguém e nem de coisa alguma. Não podem adorar ninguém nem coisa alguma além de Deus. Devem dar a Deus o primeiro lugar em seus pensamentos, bem como louvá-lo e dar-lhe graças por tudo, né? Nós temos que agradecer a Deus por todas as coisas que acontecem na nossa vida. Vamos dar uma lida aqui no livro de Mateus 22, do 36 ao 38. Mateus 22, 36 ao 38. Mestre, né? Um deles está perguntando: Mestre, qual é o mandamento mais importante da lei de Moisés? Né? Aí Jesus respondeu: ame ao Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua mente e de toda a sua alma. Esse é o primeiro e maior mandamento. Né? Então nós temos que amar a Deus por completo. Em tudo que nós fizermos, nós temos que amar a Deus em primeiro lugar. Esse é o primeiro e maior de todos os mandamentos. Tá? Em Isaías 45:5, a palavra também diz: eu sou o Senhor e não há outro. Além de mim, não há Deus. Então, nada nem ninguém deve tomar o lugar de Deus em nossas vidas. Se alguém coloca outra pessoa no lugar de Deus, é rebelião e é pecado. Mesmo que declaramos com nossos lábios que Deus é o nosso Senhor, mas não lhe damos o primeiro lugar em nossos corações o tempo todo, estaremos quebrando este mandamento. Então, um mandamento que nós quebramos praticamente a todo tempo. Né? Dificilmente a gente consegue colocar Deus em primeiro lugar sobre todas as coisas. Muitas vezes nós nos arrependemos, né? Pedimos perdão e Deus nos perdoa se assim nós pedimos realmente de coração. Mas muitas vezes nós deixamos um pouco Deus de lado para decidir muitas coisas em nossas vidas, resolver muitas coisas em nossas vidas. Bom, Adão, deliberadamente, ele deixou de dar a Deus o primeiro lugar na vida dele. Né? Ele seguiu seu próprio caminho. E assim, todos os descendentes de Adão seguiram o próprio caminho também. Ninguém mais permitiu que Deus dominasse todas as áreas da sua vida. Então, muitas pessoas hoje, elas aceitam, né, a comunhão com Deus, creem em Deus, mas tem ainda alguns cômodos da sua vida, né? Algumas portas na sua vida que precisam ser abertas para que Deus entre, né? Para que Deus mude, para que Deus limpe. Então, muitas pessoas hoje não se entrega totalmente a Deus para que Deus faça a obra por completo. E nós temos que nos entregar, né? Os nossos próprios antepassados desobedeceram a esse primeiro mandamento de Deus. Colocaram os ídolos e espíritos no lugar de Deus, e Satanás tomou o lugar de Deus em suas vidas. Hoje, muitas pessoas também têm se colocado no lugar de Deus, a ponto de chamar de sua religião este ato de religião a Deus. Então, essa religião, chamada humanismo, ela ensina a exaltação do homem ao lugar que pertence apenas a Deus, dando ao homem a ideia de que ele pode ter a posição de senhor e controlador do seu próprio destino e receber o mérito por todas as realizações. Né? Então, o humanismo é isso. É quando a gente acha que pode tomar as rédeas da nossa vida e a gente pode fazer tudo sem depender de Deus. Satanás é o pai da mentira. E essa mentira apela muito para o ego do homem. Você pode, você é esforçado, você é isso, você é aquilo, você consegue, né? Então Satanás ele apela para a fraqueza do homem, que é o ego, né? Sabendo o tempo todo que esse mesmo pecado foi o que fez com que ele e os seus seguidores fossem removidos para sempre de sua posição de serviço perante a Deus no céu. E também sabe que ele e todos os seus seguidores passarão
a eternidade no lago de fogo. Talvez você não se chamaria de humanista. Você apenas quer tomar suas próprias decisões. Se já se apoiou em próprias ideias e desejos, em vez de confiar em Deus, você já quebrou o primeiro mandamento, né? Não que nós não devemos projetar, não que nós não devemos pensar, tomar decisões. Não, sim, nós devemos fazer todas essas coisas, mas todas baseadas nas leis de Deus, todas baseadas na vontade de Deus, né? É bom sempre, antes de tomarmos qualquer decisão, nós orarmos, pedirmos uma orientação para Deus, para que Deus coloque no nosso coração se o que nós estamos pretendendo fazer é correto ou não, né? Porque muitas pessoas não fazem nada disso, simplesmente elas usam a sabedoria, o conhecimento delas e vão fazendo sem ao menos orar, sem ao menos perguntar para Deus qual é a vontade dele, tá? Então é isso. Você já deu a alguma pessoa, né, todo o mérito por alguma coisa, sem sequer considerar a parte de Deus no que foi feito? Se já, você quebrou este mandamento também, que é o primeiro mandamento, né? Se você vê alguém fazendo algo de espetacular, algo de muito bom, alguma coisa que vai ajudar muitas pessoas, se você enobrece muito essa pessoa sem se lembrar que Deus estava nesse projeto, você já rompeu o primeiro elo, o primeiro mandamento. Você já procurou conselhos no horóscopo ou já atribuiu algum significado aos signos do zodíaco? Se já, você também quebrou este mandamento, né? Então, muitas pessoas eu sei que gostam de ler horóscopo, gostam de seguir o signo e assim por diante, porque gostam de saber como elas são, de conhecer o futuro e várias coisas, né? Mas, enfim, o nosso futuro está nas mãos de Deus, né? E não nas mãos desse zodíaco que foi criado, né? Algum estudo que fizeram, foi criado o zodíaco, né? A astrologia. Bom, alguma vez o esporte, a família, o lar, o dinheiro ou bens materiais, o trabalho, a posição social, as aparências, a diversão ou qualquer outra coisa já se tornou mais importante para você do que o próprio Deus? Se a sua resposta é sim, você já quebrou também este mandamento, né? Então, quando eu tenho um carro novo, dou mais atenção para o carro. Quando eu conquistei a casa nova, às vezes dou mais atenção para a casa, esqueço de Deus. Quando eu tenho um hobby, gosto muito de fazer aquele hobby, aí eu dedico tempo só àquilo, esqueço de Deus. Enfim, todas essas coisas aí já se quebrou o primeiro mandamento que nós aprendemos, que é amar a Deus sobre todas as coisas, tá? Então, na verdade, na prática, né, a gente vive quebrando esse mandamento, né? O que importa é nós reconhecermos que nós estamos fazendo isso e procurar melhorar a cada dia. Bom, nenhum de nós coloca Deus em primeiro lugar o tempo todo. O castigo pela desobediência a este primeiro mandamento é separação de Deus. Então, todos somos culpados por tê-lo quebrado, tá, pessoal? Então, esse foi o primeiro mandamento. Amar a Deus sobre todas as coisas e reconhecer que a gente não consegue a todo momento amar a Deus sobre todas as coisas. O segundo mandamento, vamos ver qual que é. Está em Êxodo 20, versículos 4, 5 e 6. Vamos voltar aqui para Êxodo 20. Então, o segundo mandamento. Não faça ídolos. Não ofereça cultos a imagens de qualquer coisa em cima no céu, na terra ou nas águas debaixo da terra. Não adore e nem se prostre diante de nenhuma imagem, pois eu sou o Senhor, seu Deus. Sou Deus zeloso e castigo filhos pelos pecados dos pais até a terceira e quarta geração daqueles que me odeiam. Mas mostro bondade até 1000 gerações àqueles que me amam e guardam os meus mandamentos.
né? Então, aqui está um dos mandamentos, né? O segundo mandamento, que a gente se tem uma controvérsia com os nossos irmãos em Cristo que são católicos, né? Porque os católicos, por tradição romana, né? Igreja de Roma, se aprendeu que eles podem adorar a estátuas, né? A imagens feitas por mãos humanas. Então, geralmente as imagens são de pessoas que foram canonizadas pela Igreja Católica, né? Canonizadas porque fizeram algo de muito importante, de muito bom para a Igreja, para a sociedade, para o povo em si. Fizeram, ou se você aconteceu alguma coisa de extraordinária, né? Algum milagre, e eles dedicam esse milagre a tal santo, a tal pessoa que foi feito porque isso, porque aquilo. Então essa pessoa geralmente costuma-se fazer as imagens, as estátuas, né, desses santos. E enfim, as pessoas compram isso e se prostram diante dessas imagens, né? Então a principal diferença aí entre os católicos, né, e os protestantes, mais conhecidos hoje como no meio evangélico, né, os evangélicos, é essa diferença que os católicos ainda utilizam, né, essas imagens, essas estátuas, e os protestantes não utilizam, né? E eu concordo que as pessoas foram ensinadas, né? É uma cultura, é uma tradição. Acho que você se sente mais próximo de Deus olhando uma imagem de alguém que foi muito bom, né? Então, a pessoa olhando para aquela imagem, eu acho que ela sente que aquela pessoa que morreu, né, que está representando aquela imagem, pode fazer com que o pedido dela, com que os agradecimentos dela cheguem até a Deus, né? Como se ela mesma não tivesse essa liberdade. Então, nós aprendemos que a partir do momento que Jesus fez o sacrifício dele na cruz, que ele foi crucificado, e que nós lemos na Bíblia, na Palavra de Deus, que quando se cumpriu tudo, o véu, né, o véu do templo onde eles adoravam a Deus, onde faziam sacrifícios, se rasgou de alto a baixo, quer dizer, abriu aquele véu. Isso imputou a nós, seres humanos, que acreditam em Jesus Cristo, que acreditam em sacrifício, o quê? A liberdade de nós mesmos podemos conversar com Deus. Nós mesmos podemos dialogar com Deus, não precisando de nenhum intermediário, né? Então, nós cremos que nós não precisamos dessas imagens de pessoas que foram bondosas, de pessoas que foram santas, santificadas, para que o nosso agradecimento ou para que nosso pedido chegue até Deus. Nós cremos que nós mesmos temos essa liberdade de entrar na presença de Deus através do sacrifício de Jesus e pedir e agradecer, né? Então, esse segundo mandamento que nós estamos aprendendo aqui, que está na Bíblia, né, nos dá essa posição de nós crermos que não precisamos de imagem nenhuma, tá, para chegarmos até Deus, porque próprio Deus falou que não era para eles fazerem imagens de qualquer coisa, de qualquer tipo de figura, né, seja de animal, seja de homem, seja o que for, tá? Então eu amo, tá, todos os meus irmãos católicos, jamais irei contra a fé ou a cultura deles, mas eu aprendi de acordo com a palavra de Deus dessa maneira. Então é dessa maneira que eu estou passando para vocês, né? A maneira que Deus deixou escrito na sua Bíblia, tá ok, pessoal? Então, voltando aqui, esse segundo mandamento, né? Deus deu este segundo mandamento aos israelitas para que sempre se lembrassem de que Ele é supremo e soberano, maior do que todas as coisas que Ele criou, né? Então, Deus é maior do que tudo, porque também existe, né, outros povos, outras nações que adoram, além de imagens, adoram animais, adoram o rio,
adoram o sol, adoram a lua e por aí por diante. Então não é para nós adorarmos nada que Deus criou, é para nós adorarmos o Criador de todas as coisas. Bom, Deus é espírito e não tem um corpo material, corpo físico, um corpo que que seja visível, né? Ele, Deus, não teve nem princípio e jamais terá fim. Está em todo lugar o tempo todo. Ele sabe todas as coisas e pode todas as coisas. E é absolutamente santo e perfeito. Deus é o cara, né? Ele é supremo, maior do que todos. Nenhuma parte da criação de Deus e nenhum ídolo feito por mãos humanas é digno de adoração. Somente Deus deve ser adorado. Ninguém sabe como Deus é. Então Deus disse que nós jamais deveríamos tentar fazer alguma coisa que se pareça com Ele. O único modo de alguém saber como Deus é deixar que Ele mesmo lhe ensine através deste livro que nós estamos estudando, que é a Bíblia. Qualquer coisa diferente do que a Bíblia diz é uma mentira, tá? De Satanás. Como é importante, então, que saibamos o que a Bíblia diz sobre Deus. E foi por isso que Ele nos deu ela. As coisas que aprendemos sobre Deus na Bíblia são verdadeiras, porque a Bíblia diz que Deus é soberano, santo, justo, amoroso, bondoso, misericordioso e que nunca muda. Todo-poderoso, conhecedor de todas as coisas, estando em todos os lugares ao mesmo tempo. E podemos saber com certeza que Ele é exatamente assim, todas essas qualidades. E porque a Bíblia nos ensina que Deus exige a pena de morte para todo pecado, podemos saber com certeza que isso é verdade. Então, por toda a face da terra, Satanás tem conduzido as pessoas a se afastarem do verdadeiro conhecimento de Deus. Elas não conhecem mais o Deus vivo e verdadeiro. Satanás tem colocado outras coisas no lugar de Deus. As pessoas têm seguido suas próprias ideias e os pensamentos até de outras pessoas, quanto ao que elas acham como deve ser Deus. Talvez você esteja pensando que, hoje em dia, esse mandamento que fala sobre o ídolo se aplica apenas a culturas estratégicas. Porém, uma olhada mais cuidadosa revelará que aqui mesmo, em nossa cultura, então há culturas, não é estratégias, culturas estrangeiras, tá? Perdão pelo erro aí. Se aplica apenas a culturas estrangeiras. Porém, uma olhada mais cuidadosa revelará que aqui mesmo em nossa cultura, Brasil, as pessoas estão orando por imagens feitas por mãos humanas, pensando que lhes concederão favor diante de Deus. Foi o que eu expliquei, né, pessoal? Em suas mentes, elas atribuem a essas imagens feitas por mãos humanas poderes que, na verdade, só pertencem a Deus, tá? Então, todos os que adoram imagens feitas por mãos humanas e pensam que elas representam Deus, quebraram este mandamento, né? O segundo mandamento de Deus, e estão condenados como qualquer um que quebre qualquer outro mandamento, tá, pessoal? Romanos 1, 18 ao 23. Vamos dar uma lida aqui. Eu vou tomar outro gole d'água, tá? Romanos 1, 18 ao 23. Aqui, vamos tomar um gole d'água primeiro. Um não, né, pessoal? São vários goles. Bom, vamos lá. Deus, entretanto, mostra do céu a sua ira contra todos os homens pecadores, maldosos, que repelem a verdade em troca da injustiça. Pois a verdade sobre Deus é revelada entre eles porque Deus a manifestou. E desde a criação do mundo, as qualidades invisíveis de Deus, ou seja, seu poder eterno e a sua natureza divina,
são vistas pelos homens claramente. Elas podem ser compreendidas por meio das coisas criadas. Assim, eles não terão desculpa alguma. Então, nós conseguimos ver, né, a santidade, o poder de Deus através das próprias coisas que Ele criou ao nosso redor. Tudo que temos ao nosso redor, os mares, as flores, as árvores frutíferas, os animais, tudo é criação de Deus. E sim, né, eles bem sabiam de Deus, mas não admitiram e nem o adoraram e nem mesmo agradeceram a Ele. O resultado foi que suas mentes insensatas ficaram confusas e em trevas. Dizendo-se sábios, tornaram-se completamente tolos. E então, em vez de adorarem ao Deus imortal, vivente, tomaram madeira e pedra e fizeram ídolos para si, esculpindo-os na forma de simples aves, animais, serpentes e homens mortais, né? Então, ao invés de adorar direto ao Deus, nosso Deus verdadeiro, que é o nosso Deus imortal, né, aquele que sempre existiu e sempre existirá, os homens resolveram então fazer imagens, né, de pedras ou de madeira representando pessoas mortais. Então, isso é o que diz Romanos 1. Então, em Isaías, mais uma vez, Deus nos diz: eu sou o Senhor, e este é o meu nome. A minha glória, pois, não darei a outro, e nem a minha honra às imagens de escultura, né? Então, Deus não honra nenhum tipo de imagem, segundo Isaías 42:8. Bom, vamos agora, né, para o terceiro mandamento. Então, primeiro e o segundo nós já vimos, né? Amar a Deus sobre todas as coisas, e o segundo, não adorar a nenhuma imagem, não fazer nenhum tipo de imagem ou ídolo. Terceiro mandamento, Êxodo 27. Vamos lá. Êxodo 20, versículo 7. Então, o terceiro é: não use em vão o nome do Senhor, teu Deus, pois não deixarei de punir qualquer abuso nesse sentido, de ficar usando o nome de Deus em vão, né? Então, no terceiro mandamento, Deus disse aos israelitas que deveriam sempre respeitar a Deus, reconhecendo-o como seu Criador e Senhor, e por direito, e jamais falando ou usando o seu nome de maneira descuidada, né? Deus é o Criador Todo-Poderoso e o Senhor de tudo e de todos. E todos devem temer a Deus e reconhecer que Ele tem o poder para tirar nossas vidas e destruir todo no castigo eterno, né? É errado falar mal de pessoas ou recusar dar-lhes o respeito que merecem. Uma criança deve mostrar respeito aos seus pais. Marido e mulher devem mostrar respeito um pelo outro. Os jovens devem mostrar respeito aos idosos. Palavras vãs e desrespeitosas tornaram-se socialmente aceitáveis em nossa sociedade. Nós ouvimos até contra nossos líderes. O conceito de respeito por liderança humana, pais, alunos, autoridades governamentais, tem sido completamente esquecido porque as pessoas têm usado sua liberdade de expressão para falar o que bem entendem, sem se importar com os outros, né? Ainda mais hoje em dia, nós temos aí as redes sociais da internet. As pessoas filmam certas atitudes, tiram suas próprias conclusões, sem ao menos saber exatamente, às vezes, o que está acontecendo, qual é o fato, né, o que gerou aquilo, e julgam as pessoas, muitas vezes destroem vidas através desses julgamentos, através desses compartilhamentos, através desses vídeos, né? Então, insultar um ser humano é algo ruim. Mas pior ainda é mostrar desrespeito pelo Deus vivo e verdadeiro, ou usar seu nome de forma errada. Então, todos os que não derem a Deus o respeito que Ele merece estão condenados, tá? Então, nós não devemos jamais usar
o nome de Deus em vão, né? Usar o nome de Deus. Ah, eu prometo por Deus isso, prometo aquilo. Você não deve prometer nem por Deus e nem por ninguém. Nós aprendemos que a nossa palavra deve ser sim, sim, não, não. Nós temos que ter a palavra verdadeira, uma palavra justa, uma palavra firme, uma palavra que as pessoas acreditem. Nós temos que ser pessoas que tenham crédito, pessoas que as pessoas nos olhem, nos ouçam e falam, não, eu respeito ele porque o que ele está falando é algo que ele vai cumprir. E não você ficar prometendo por uma coisa ou outra coisa, tá? Bom, esse foi o terceiro mandamento, nós não utilizarmos o nome de Deus em vão. Quarto mandamento, vamos ver qual é o quarto mandamento, do 8 até o 11. Então, o quarto é: guarde o sétimo dia como um dia santo. Trabalhe nos outros 6 dias. Mas o sétimo dia é o dia de descanso do Senhor, seu Deus. Nenhum trabalho será feito nesse dia. E nem por você, nem pelo seu filho, nem pela sua filha, nem pelo seu servo, nem pela sua serva, nem pelos seus animais, nem mesmo pelos estrangeiros que estiverem morando com você. Todos devem descansar nesse dia, porque em 6 dias o Senhor fez o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Mas no sétimo dia descansou. Por isso, o Senhor abençoou o sétimo dia e o santificou. Então, também tenho todo o respeito aos nossos irmãos que são da igreja adventista, e que eles cumprem fielmente esse quarto mandamento. Eles, no entardecer do sol de sexta-feira, por volta acho que de 5 horas da tarde, até o entardecer do sol do sábado, então essas 24 horas de sexta para sábado eles dedicam somente ao Senhor. Eles não trabalham em nenhum tipo de comércio. Quem tem comércio sabe que os donos são adventistas. Eles não abrem de sexta-feira às 5 da tarde até sábado às 5 da tarde. Então eles procuram nesse período fazer só o que agrada ao Senhor, descansar, ir para a igreja deles, cultuar, louvar e assim por diante, tá? Então nós, que não somos adventistas, o certo para nós é que nós também descansemos, porque pelo menos um dia da semana, porque a gente trabalha todos os dias, e ainda mais nos dias atuais que nós vivemos, a correria é tão grande, os meios de comunicação que nós temos, a gente conversa às vezes com 10 pessoas ao mesmo tempo, é muita pressão, dependendo do seu cargo, muita pressão em cima de você, muita coisa para resolver, você acaba realmente ficando bem cansado mentalmente, até estressado. Então é necessário a gente ter pelo menos um dia para descansar, um dia talvez para a gente dedicar mais a Deus, para a gente aprender mais a palavra, para a gente orar mais, para ter comunhão com outras pessoas, Enfim, é preciso realmente um dia, a gente separar um dia da nossa semana para ser um dia diferente, Não continuar no mesmo ritmo alucinante que às vezes é a nossa vida diariamente, tá? Então esse é o quarto mandamento, que nós possamos ter um dia pelo menos para descansar. E, enfim, vamos para o próximo mandamento aqui. Então, o quarto mandamento é: Deus lhe disse para guardar o sétimo dia como um dia especial de descanso em honra a Ele, Aquele que criou todas as coisas em 6 dias. Então, tá uma observação aqui, Olha lá, é o que eu já falei, ó. Se um aluno seu for adventista do sétimo dia, então talvez você precise explicar que Deus hoje em dia não manda descansar no sétimo dia, assim como não nos manda oferecer sacrifícios de animais, Por quê? Porque se a gente for pegar toda a lei da Torá, a lei de Moisés, tudo, então quando nós, na época de Moisés, quando o povo de Israel, a gente vai aprendendo sobre isso, o povo de Israel pecava, eles tinham que sacrificar animais para poder que seus pecados fossem, pelo menos por um período de tempo, fossem perdoados, tá? Então hoje em dia nós não sacrificamos mais animais para sermos perdoados. O sacrifício final já foi feito por Jesus Cristo, já foi derramado o sangue de Jesus. Então hoje nós não precisamos derramar nenhum tipo de sangue
para fazer nenhum tipo de ritual para nós termos perdão em nossa vida. Então, assim como nós, né, não precisamos sacrificar mais animais, nós também não precisamos dedicar um dia só, um dia específico da semana, né, para poder descansar. Você descansa no dia que for a sua folga, né? Tanto é que, dependendo do trabalho que você exerce, às vezes você trabalha no final de semana, você é escalado para trabalhar no sábado, domingo, né? Então, enfim, nós cremos dessa maneira, né? Mas quem crê que tem que ser, né, o de sexta para sábado, como os adventistas, eu também respeito da mesma forma, tá? É bom que você saiba que o quarto mandamento é o único dos 10 mandamentos que não foi repetido no Novo Testamento. Observe também Colossenses 2, 16 e 17. Né? Os mandamentos foram apenas uma figura ou sobra. Não é sobra não, pessoal. Ou sombra. Sombra do que estava por vir. Né? Eles foram completamente cumpridos com todas as suas exigências na pessoa de Jesus Cristo, né? Então Jesus cumpriu todos os mandamentos, porque ele era perfeito, nós não. Bom, no entanto, Deus espera que nós reconheçamos que somente ele é o criador de todas as coisas e não há outro além dele. Tente evitar que a questão do sábado se torne um ponto de controvérsia ou um assunto principal, né? Deixe claro para aqueles que dão ênfase ao sábado e o tratam com grande relevância que, mesmo que eles tentassem guardar o sábado durante toda a sua vida, mas falhassem em obedecer perfeitamente aos outros 9 mandamentos, por um só momento, sua observância do sábado seria inútil aos olhos de Deus, né? Aquilo que nós já comentamos sobre a corrente, sobre os elos. Você, tudo bem, eu cumpro o sábado, eu obedeço exatamente como está lá na lei de Moisés. Mas se você descumprir qualquer um dos outros mandamentos, como nós estamos vendo aqui, você já quebrou ela, tá? Então, vamos respeitar a todos. E o principal é aquilo que eu falei no início. É a gente conhecer os mandamentos para conhecer qual é o padrão de Deus, tá? E reconhecer que nós não conseguimos seguir esse padrão. Vocês se lembram o que Deus fez no 7º dia? O dia seguinte ao término da criação do mundo? Deus descansou porque já tinha terminado de fazer tudo o que planejou, né? E nós? Será que nós terminamos de fazer tudo que nós já planejamos, né? Com certeza não. Então o Senhor disse a Israel que eles deveriam descansar todo o 7º dia para que se lembrassem que somente Deus é o Criador de toda a terra e de tudo que nela há. Deus, por direito, é o único deste mundo, é o único Deus deste mundo. Satanás e seus demônios tornaram este mundo para si, tomaram esse mundo para si. Mas por direito o mundo não lhes pertence, né? Essa lição de nossa hoje está cheia de errinho aí. Mas vamos lá, pessoal. Dá para a gente compreender. Deus dá vida a todas as coisas. Ele dá a chuva e o sol sobre a terra para que tudo cresça. Somente ele é o Criador, o dono e supridor de todas as coisas. Satanás tem sob seu controle a maioria das pessoas do mundo que ainda pertence a Deus. O Salmo 24, versículo 1 e 2 diz: Ao Senhor de toda a terra temam-no, todos os habitantes do mundo, pois ele falou e tudo se fez, ele ordenou e tudo passou a existir. Né? Todos que buscaram ou se colocaram na dependência de outro, exceto Deus, como Criador e doador de todas as coisas, desobedeceram ao mandamento de Deus. Então, o terrível pecado cometido contra o verdadeiro Criador será castigado por Deus. Então, o 4º mandamento, né, é esse, de nós guardarmos um dia da semana, aí, né, o 7º dia, para podermos descansar, certo, pessoal? 4º mandamento. Agora nós vamos ao 5º mandamento, que está em Êxodo 12. Já está dando quase 1 hora de aula, gente. 20 e 12, como o tempo passa. Honre seu pai e sua mãe, para que tenha vida longa na terra que o Senhor dá a você. Então, 5º mandamento, né? Honrarmos nossos pais. Então, no 5º mandamento, Deus disse que os filhos devem respeitar e obedecer aos seus pais, tá? Depois vocês, por favor, leem Efésios 1 ao 4 aí, vai dar mais uma ênfase nisso. Se não fizerem assim,
estarão pecando contra o seu Criador. Qualquer um que desobedeça a este mandamento estará pecando contra Deus. E nenhum de nós obedece ou obedeceu aos pais completamente, né? E aqui tem uma lista de exemplos das nossas desobediências. Que jeito? Replicando com os pais, ignorando muitas vezes o que eles falam, discutindo com eles, desobedecendo-lhes, chorando para conseguir o que quer, fazendo birra, desprezando, criticando, pensando, mas não falando, vocês não entendem nada. E assim como os outros também quebramos este mandamento, né? Lembre-se mesmo que obedeçamos a 9 mandamentos, mas desobedecemos a um, ainda seremos condenados por Deus. E além do mais, Deus espera que obedeçamos a esses mandamentos desde o dia em que nascemos até a morte, ou seja, durante toda a nossa vida. Um ato de desobediência, um ato só, será castigado pela separação eterna de Deus, tá? Bom, então, quinto mandamento, né, é nós obedecermos os nossos pais. E o sexto mandamento, vamos ver. Êxodo 20:13. Não mate, tá? O sexto mandamento, Deus lhe disse que matar alguém é pecado contra Deus, porque Deus é o Criador de todas as pessoas. Deus é quem dá vida a todas as pessoas. E ninguém tem o direito de tirar a vida de outra pessoa a não ser o próprio Deus, tá? Então Deus também deixou bem claro em sua palavra, a Bíblia, que se uma pessoa odeia a outra, cometeu assassinato em seu coração. Então, mesmo que uma pessoa não mate fisicamente outra pessoa, mas se essa pessoa odeia outra, não conversa mais, mantém distância, não pede perdão, não procura de volta, né, comunhão ou tudo mais, ela matou em seu coração e por isso ela assassinou e quebrou o sexto mandamento, né? Deus diz que se uma pessoa tem vontade de matar alguém, já é uma assassina e está condenada por Deus, né? Em Mateus 5, do 21 e 22, diz assim, Jesus diz assim: ouvistes que foi dito aos antigos, né, na época de Moisés, não matarás, que é o sexto mandamento. E quem matar estará sujeito a julgamento. Eu, Jesus, porém, vos digo que todo aquele que, sem motivo, se irar, odiar contra seu irmão, estará sujeito a julgamento também. A quem lhe chamar tolo, estará sujeito ao inferno de fogo, né? Então, se nós odiarmos alguém, irarmos contra alguém, chamar essa pessoa de tolo, né, já estamos correndo um sério risco de sermos julgados, tá? Se amaldiçoarmos uma pessoa, teremos cometido homicídio. Então Deus nos julga não apenas pelo que fazemos, mas também pelo que pensamos ou desejamos fazer. Então Deus conhece nossas intenções porque conhece os nossos corações, tá, cara? Vamos ler Hebreus aqui 4, 12 e 13. Hebreus 4, 12 e 13. Pois a palavra de Deus é viva e poderosa e mais cortante do que uma espada afiada dos dois lados, que penetra fundo a ponto de separar a alma e espírito, juntas e medulas, pensamentos e desejos do coração, mostrando-nos como somos na realidade. Não há nada que se possa esconder de Deus. Cada coisa a respeito de nós está descoberta e escancarada aos olhos penetrantes do nosso Deus vivente. Nada pode se esconder dele, a quem devemos prestar contas de tudo o que fizermos. Tá, pessoal? Então este foi o sexto mandamento, né? Não podemos matar ninguém e nem mesmo nos matarmos essa pessoa em nosso coração, né? Nos irarmos, não conversarmos mais com ela. É o mesmo efeito. O sétimo mandamento. Qual é o sétimo mandamento? Êxodo 20, 14. Voltamos aqui.
Então o sétimo é: não pratique adultério, né? Não pratique adultério. Então no sétimo mandamento, Deus diz que é pecado ter relações sexuais com alguém que não seja o seu cônjuge, ou seja, com alguém que você não esteja casado. Então o castigo por esse pecado é a separação de Deus, tá? Depois que Deus criou Adão, deu-lhe Eva para ser sua esposa. Deus disse que, pelo fato de serem casados, não eram mais duas pessoas perante ele, e agora eram uma só pessoa. Marido e mulher pertencem um ao outro e devem viver apenas um com o outro. Muitas pessoas irão dizer-lhes que esse mandamento é ultrapassado e retrógrado. Mas Deus não muda, o pecado ainda é pecado. E Deus não mudou de pensamento quanto ao adultério. Adultério e todos os outros tipos de pecados sexuais também são cometidos na nossa mente, né? Então, se a gente ler aqui Mateus 5, 27 e 28, a gente vai ver que a gente acaba adulterando sem mesmo ter o contato de relacionamento sexual físico com outra pessoa. Mateus 5, 27 e 28. Lá. A lei de Moisés diz: não cometa adultério, né? Que nós estamos estudando, é a sétima lei. Porém, eu digo, Jesus está dizendo, qualquer um que olhar para uma mulher e desejar possuí-la, né? É imaginar na sua mente tendo relações sexuais com aquela mulher, em seu coração já cometeu adultério com ela, né? Então Jesus foi mais profundo ainda na questão das leis, na questão de nós enxergarmos o quanto nós não somos santos, o quanto nós não conseguimos seguir o padrão santo e justo de Deus, e assim admitir que nós precisamos de toda a graça, de todo o perdão, de toda a misericórdia de Deus sobre nossas vidas, né? Bom, Deus diz que se nós olharmos para alguém que não seja o nosso cônjuge e desejarmos ter qualquer tipo de relacionamento sexual com aquela pessoa, já quebramos esse sétimo mandamento, tá? Quando fazemos isso, pecamos contra Deus. E Ele conhece cada um dos nossos pensamentos. Todo pecado será julgado, mesmo que tenha sido cometido apenas na nossa mente, né? E você fala, como então o pessoal lá de Israel mesmo, né? Tinha mulher, tinha filho com a concubina, tinha duas mulheres, às vezes tem 3 mulheres, não estava pecando? Não, porque Deus diz em sua lei que nós devemos ter relações sexuais com o nosso cônjuge, com a nossa mulher, nossa esposa. Naquela época, e dependendo da cultura, dependendo do país, as leis do país deixam você casar com mais de uma mulher. Então, se você é casado com 3 mulheres, certo? Então, com aquelas 3 mulheres, você pode ter as relações que você quiser, porque você é casado com elas, né? O que não pode é você ter relações com mulheres que você não é casado, não é sua propriedade, não é você que sustenta aquela mulher, certo? Então é isso aí. Só para quebrar a curiosidade aí, se alguém fizer essa pergunta na sua mente, né? Poxa, mas nós aprendemos que fulano de tal tinha uma, outra tinha 2, outra tinha 3, na própria Bíblia fala. É por causa disso. Eles tinham, mas eram mulheres deles, né? Eram casados com elas, tá? Bom, vamos para o 8º mandamento. Bom, então quer dizer, se você quiser ter mais de uma mulher e não quiser pecar, então você mude para um país que deixe você ter mais de uma mulher, tá bom? Eu, graças a Deus, estou muito feliz, muito contente com a minha. Não preciso de mais uma. 8º mandamento. Êxodo 20:15. Vamos voltar aqui para Êxodo 15. 8º mandamento é: não roube, tá? Não roube. Então, no 8º mandamento, Deus disse que eles não deveriam jamais pegar algo que pertencesse a outra pessoa. Deus é quem dá a cada pessoa o direito de possuir e manter sua prosperidade. Atos 17:25 diz que Deus é quem dá a todos vida, respiração e tudo mais.
Se alguém pegar alguma coisa que pertence a outra pessoa, pecou contra Deus. Mesmo que um ladrão devolva a coisa que roubou, ou que recompense a pessoa pela coisa que ele roubou, assim mesmo não satisfará a Deus pelo pecado do roubo. O castigo por roubar é a separação eterna de Deus. Deus não aceitará outro pagamento, a não ser a morte. Deus não perdoa o pecado, a não ser que a pena total de morte seja paga, né? Que já foi pago a Jesus Cristo. Jesus já pagou o nosso preço. Mesmo que uma pessoa deseje ou planeje roubar alguma coisa, mas não o faz porque tem medo de ser surpreendida, ainda assim, diante de Deus, é culpada pelo roubo. Deus jamais perdoará o pecado, a não ser que seja pago totalmente. Deus castigará todos os pecadores pelas coisas más que planejam fazer, mesmo não executando o seu plano, né? Mas quem nunca pegou uma caneta, né? Umas impressõezinhas ali da empresa que trabalha para uso seu em casa. Então você, queira ou não, você roubou, né? Você furtou da empresa que você trabalha e você descumpriu o 8º mandamento, né? Bom, 9º mandamento, Êxodo 20:16. Não dê falso testemunho contra o seu próximo, né? Não fale mentiras contra o seu próximo. No 9º mandamento, Deus lhe disse que deveriam falar sempre a verdade sobre todas as coisas. Deus nunca mente e também nos ordena a nunca mentir. Satanás é o maior de todos os mentirosos. Ele mentiu para Adão e Eva no Éden, mentiu para nossos antepassados e ainda mente para todas as pessoas. Satanás é o pai de todos aqueles que persistem na mentira. Algumas pessoas fazem acusações falsas sobre outras. O motivo por trás dessas mentiras pode ser inveja, ira ou ódio. As mentiras inventam boatos e histórias. Outras levam os boatos adiante e até lhes fazem acréscimos. Muitas pessoas adoram fofocar. O que começou com um incidente verdadeiro é distorcido ou expandido. Algumas pessoas fazem coisas erradas e depois mentem para cobrir o que fizeram. Até quando são levadas a julgamento, não deixam de mentir. Muitas pessoas deixaram de ser punidas aqui na terra porque mentiram, e as outras não sabiam que aquelas estavam mentindo. Mas não podemos esconder de Deus as mentiras. E as outras não sabiam que aquela... Mas não podemos esconder de Deus as mentiras. Deus sempre fala a verdade e sabe a verdade sobre todos. Mas você pode dizer: e quanto às mentiras brandas, né, brancas? E quanto às mentiras brandas? Não existe tal coisa, né? Tem a mentirinha e uma mentirona. Uma mentira é uma mentira. E Deus odeia a mentira e castiga todos os mentirosos. Certo? Esse é o 9º mandamento. Não minta, não invente falso testemunho do seu próximo. E o último e 10º mandamento, né, da lei de Moisés, está aí no versículo 17, que é: não cobice a casa do seu próximo, não cobice a mulher do seu próximo, e nem seus servos ou servas, nem seu boi ou seu jumento, e nem qualquer outra coisa que ele possua, né? Então, traduzindo para os dias de hoje, né? Não cobice a casa, a mansão do seu amigo, né? E nem a mulher dele, né? Não cobice os seus empregados, as pessoas que trabalham para ele. Não cobice, né, o seu cargo na empresa. Não cobice o seu carro, nada que ele tenha, certo? Não queira para você algo que você não pode ter e fique desejando do outro. Então, o 10º mandamento de Deus dizia que eles não deveriam cobiçar, isto é, desejar o que as outras pessoas têm. E esse foi o pecado principal de Satanás, né? Ele foi orgulhoso e invejou o quê? A posição de Deus. Ele desejou a posição de Deus. Então, muitas pessoas têm inveja e ciúmes das posses dos outros. Elas não gostam de pessoas que têm mais do que elas e cobiçam os bens dos outros.
nunca estão satisfeitas com o que têm. Em seus corações estão sempre iradas porque não têm o que a outra pessoa tem. Em vez de ficarem satisfeitas, muitas pessoas sentem um desejo de subir de nível social continuamente. Baseiam suas ambições naquilo que os outros já possuem. Para muitos, esse é um pecado sutil, pois na verdade é uma forma de cobiça. Atualmente, as propagandas induzem as pessoas à cobiça. Todos os dias somos confrontados com pressão de querer mais, de comprar mais, a fim de que possamos ser semelhantes à imagem descrita na televisão ou naquela revista, hoje em dia, né, mais na internet. E por que será que tantas pessoas estão profundamente endividadas com os famosos cartões de crédito, né? Porque não pode ter, compra para ser igual ou parecer igual àquela pessoa, a cobiça, né? A cobiça tornou-se uma marca de prestígio, de status social na nossa cultura. Mas Deus não mudou de pensamento quanto à cobiça e Ele também castigará toda a cobiça, porque é pecado. Ok, pessoal? Então esses foram os 10 mandamentos. A conclusão deles é: esses são os 10 mandamentos dados por Deus aos israelitas. Os mandamentos de Deus são os mesmos para todas as pessoas em toda parte. Lembre-se, se tentarmos recompensar as pessoas pelas coisas erradas que lhes fizemos, ou se dermos uma oferta à igreja para pagar pelo pecado de adultério, ou se até mesmo estivermos numa prisão pagando uma sentença por roubo, não significa que a nossa dívida de pecado para com Deus esteja paga. O pagamento do pecado é a morte, separação de Deus no lugar de castigo que Ele preparou para Satanás e seus anjos. Todo pecado será castigado por Deus. Deus não mudou de opinião quanto ao pecado. O estudo da palavra mudou sua opinião quanto ao pecado? O que você agora pensa sobre os 10 mandamentos? Bom, pessoal, acaba aqui, né? Aqui é só uma observação para o professor. Então eu espero que vocês tenham compreendido, né? Eu não estou sendo hipócrita de maneira alguma em ensinar quais são esses 10 mandamentos. O objetivo de ensinar os 10 mandamentos é que nós conheçamos um padrão de santidade de Deus e reconheçamos que nós não conseguimos cumprir esses mandamentos e que assim nós precisamos sempre, a cada momento, da graça, do perdão e da misericórdia de Deus sobre nossas vidas. Porque se nós não tivermos isso, nós seremos condenados. Tá ok, pessoal? Essa aula de hoje, né, se estendeu um pouco mais, mas vamos finalizar por aqui. Quero orar junto com vocês. Senhor Deus poderoso, muito obrigado por essa aula, muito obrigado por reconhecermos que somos realmente pecadores, que o Senhor é santo, que o Senhor nos deu boas leis, bons mandamentos, mas nós somos incapazes, papai, de poder cumprir todos eles, desde a hora que nascemos até a hora de morrermos, Senhor. Com certeza, no dia a dia das nossas vidas, a gente quebra seus mandamentos, peca realmente, ó Pai. Mas eu te imploro, Senhor, que a tua misericórdia, a tua graça e o teu perdão e o teu amor seja para conosco, ó Pai, todos os dias da nossa vida. Que o sacrifício de Jesus, ó Deus, na cruz do Calvário, o sacrifício dele que levou todas as nossas dívidas, seja relembrado nas nossas mentes no dia a dia, Senhor. Que nós possamos ensinar, pregar a tua palavra conforme a tua vontade. E que o Senhor continue nos guardando e nos protegendo também conforme a tua vontade. É o que nós te pedimos e agradecemos, Deus, no nome santo e bendito do teu Filho, nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Obrigado, pessoal, por todos que ficaram comigo até agora. Espero que você deixe o seu like no vídeo e compartilhe com outras pessoas. Seja um missionário de Deus, tá ok? Até a semana que vem, se assim Deus nos permitir. Um grande beijo para todos.